Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 9, versículo 62, está escrito assim: E Jesus lhe disse: Ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Eu vou ler novamente. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Senhor Jesus, muito obrigado por mais uma oportunidade de estar na tua presença santa para te louvar, te exaltar, te engrandecer, te enaltecer e na beleza da tua santidade te adorar. Continue a falar com o seu povo, pois sabemos que tu és um Deus que fala. Às vezes não ouvimos, não é porque o Senhor não fala, é porque não damos ouvido, mas aqui estamos na noite desse dia, dispostos a ouvir a tua palavra e ser alimentado pela mesma. Assim venha, Pai, e a todos abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode sentar. Quem teve essa ideia foi o nosso irmão Esdras. Esdras é um doutor da lei, um escriba. E essa ideia ele teve quando ainda o povo estava no cativeiro babilônico. Pois lá, longe da cidade de Jerusalém, obviamente longe do templo, porque o templo ficava na cidade de Jerusalém, eles precisavam de um lugar para adorar a Deus, para buscar a Deus, para estudar a palavra do Senhor. Visto que Esdras, segundo alguns pregadores, ele era neto de Assuero. Assuero é aquele com quem a rainha Vasti, ou melhor, a rainha Esther se casou. Então, por ele ter um grau de parentesco, ele teve acesso e liberdade de pedir ao rei autorização para criar o que nós chamamos hoje de sinagoga. Foi Esdras que teve a ideia de criar a sinagoga. Para que serve a sinagoga, pastor? A sinagoga é um ambiente onde o povo judeu, no seu dia de folga, que seria o sábado, se reuniam para estudar a palavra e adorar a Deus. Palavra esta que em língua hebraica é Keilah, isso é sinagoga. A sinagoga, ela comportava no máximo 150 pessoas, talvez um pouco menor do que essa igreja aqui, ou menor do que essa igreja aqui, comportava no máximo 150 pessoas. Ora, se Esdras, ele teve a ideia de criar a sinagoga, também a ele competiu ou lhe pertenceu o direito de criar as regras para a sinagoga funcionar. Também foi Esdras quem criou os tanques batismal. Para que serviu o tanque batismal, pastor? Não era bem nesse linguajar que nós usamos, era simplesmente para o povo se banhar, para poder entrar no templo e adorar a Deus. Era uma forma simbólica de que o povo iria se lavar para assim entrar no culto, entrar na presença, adorar a Deus estando limpo. Ora, nós temos também o processo batismal, mas esse processo não significa dizer que nós vamos ser lavados. Pode até ser, mas é uma limpeza externa. Isso é apenas um ato simbólico. O que na verdade nos purifica e nos limpa e nos habilita a entrar na presença do Eterno é quando nós somos lavados pelo sangue do Senhor. Pois bem, mas eu estou falando da sinagoga. Na sinagoga, Esdras vai criar as suas regras. São no máximo 150 pessoas que cabem na sinagoga. Na sinagoga, isso que nós chamamos de púlpito ou tribuna, não é no canto, fica no centro, assim como essa pilastra está aí no centro. A tribuna fica no centro da sinagoga, de maneira que as pessoas ficam sentadas em volta, ou ficam em volta da bimá, ou do púlpito, ouvindo a palavra, de maneira que todo mundo olhava um para o outro. Isso significa dizer que neste ambiente ninguém se sentia menor, nem se sentia maior. Era um ambiente de igualdade, pois quando entramos na presença de Deus, não tem doutor,
não tem empresário, não tem advogado, não tem juiz, não tem governador, não tem presidente. Na presença de Deus, todos estão na mesma altura, no mesmo patamar, de maneira tal que o pregador ficava no centro da sinagoga e ele pregava girando, e ele girava da esquerda para a direita, ele girava da esquerda para a direita no sentido horário, porque no sentido horário o ponteiro vai da esquerda para a direita, no sentido anti-horário o ponteiro viria da direita para a esquerda, ou seja, estava andando para trás, mas ele pregava no sentido horário, representando ou querendo dizer que a palavra do Senhor, ela não nos coloca para trás, ela nos coloca para frente. A palavra do Senhor, ela não nos faz parar, ela nos faz avançar, ela nos faz caminhar, e não caminhar para trás, mas caminhar para frente. Se por acaso você está querendo parar, ou até mesmo caminhando para trás, nessa noite você vai se alimentar da palavra, porque a palavra do Senhor pega aquele que está parado e até mesmo aquele que está andando para trás e faz ele andar para frente. Louvado seja. Mas pastor, mas se na frente tiver uma vermelho, a palavra abre, mas se na frente tiver uma fornalha, a palavra faz virar gelo, mas se na frente tiver uma cobra de leão, a palavra fecha a boca, mas se na frente tiver um gigante, a palavra derruba, mas se na frente tiver Satanás, a palavra põe por terra. Então Abimá ficava no centro da sinagoga, e ali estava a elevação com alguns degraus, onde o pregador subia e ali ministrava no centro. A palavra tem que ser o centro. Louvado seja Deus. Perguntaram ao escritor brasileiro, não tenho certeza se foi a Machado de Assis, o que era a Bíblia para ele. Ele diz: olha, a Bíblia, ela é um livro que, se você colocar ela embaixo, ela é a base de todos os livros. Se colocar no meio, ela é o centro de todos os livros. Se colocar em cima, ela é a coroa. Se colocar na frente, aleluia, ela é o princípio. Se colocar no final, ela é o fim de todas as coisas. Aonde você colocar a palavra, ela age, ela opera. Ah, pastor, não entendi, eu vou melhorar. Eu não sei qual é o teu problema, a tua dificuldade, mas seja qual for, se você usar a palavra, ela vai te garantir vitória. Isso é uma coisa tão tremenda, que Jesus Cristo disse: aquele que ouve essas minhas palavras e a pratica é semelhante ao homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, veio o vento, veio a tempestade, veio a perseguição, digo mais, veio a humilhação, digo mais, veio a prova, veio, aleluia, a doença, veio a enfermidade, as portas se fecharam, ele foi caluniado, ele foi desprezado, ele foi rejeitado, ele foi traído, ele foi esquecido, mas permaneceu de pé, porque estava edificado na palavra. A palavra é tão poderosa que Jesus Cristo disse em João 14:22, por ali afora: se alguém me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Ei, quer que Deus, aleluia, more na sua vida, quer que Deus more em você, quer que Deus habite em você, o segredo não é andar bonito, cheiroso, aligado com a gravata, não, o segredo é amar a palavra. Aquele que me ama guarda a minha palavra, o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. A palavra ficava no centro da sinagoga, mas tinha as regras. Esdras foi quem criou as regras. Por exemplo, tinha que ter um inspetor, tinha que ter um mestre, e tinha que ter 10 livros da Bíblia, porque hoje você anda com 66, numa tranquilidade, mas naquela época era pergaminhos, você poderia andar no máximo com 2 ou 3 ou 4, porque eram rolos de escrito, manuscrito, era muito volume, não dava para carregar, não se achava tão fácil, então tinha que ter pelo menos 10, aleluia, para ser considerado uma sinagoga legítima. E as regras que mais se exigia era que o inspetor era aquele que ficava na porta da sinagoga. Por quê, pastor? Porque como a sinagoga não era o templo, no templo não podia entrar aleijado, não podia entrar cego, não podia entrar leproso, não podia entrar surdo, não podia entrar coxo, não podia entrar nenhum tipo de doente com nenhuma deformidade. Porém, na sinagoga, o Esdras liberou entrar até 7 pessoas doentes. 7 pessoas poderiam entrar, e o responsável para liberar era o inspetor.
O inspetor era quem liberava e permitia a entrada da pessoa. Se ele não fosse com a sua cara, ele podia não deixar você entrar. Se ele fosse, ele deixava. Ele estava autorizado para ter esse controle, aleluia, e deixar entrar ou não deixar entrar. Quando ele deixava entrar, louvado seja Deus, dentro existiam outras regras para quem entrasse. Se fosse alguém com alguma deformidade, alguma enfermidade, algum mal sobre ele, ele não podia se reunir com o povo. Ele tinha que ficar distante do povo, lá no canto da parede. E ele não podia ficar em pé, porque não existia poltrona como hoje, com tanta facilidade. As pessoas ficavam em pé. Ele ficava lá no canto, mas não podia ficar em pé. Ele tinha que ficar agachado, acocorado, assentado no chão. Não podia ver o pregador. E lá ficava ele, abandonado no canto da parede, esquecido. Aí a Bíblia diz que um dia Jesus Cristo vai entrar, aleluia, em uma sinagoga para pregar. Porque talvez você ainda não entendeu porque foi que eu li: aquele que põe a mão no arado e olha para trás, aleluia, não é rápido. Foi porque um dia, aleluia, no culto que Jesus estava pregando, o inspetor deixou um homem entrar no culto. Só que esse homem era doente, e a doença desse homem era que ele tinha uma mão ressequida, uma mão mirrada. Aí ele entrou e ficou lá no canto, excluído. Ninguém queria chegar perto dele. Quem passava se afastava. Esse é doente, eu vou me contaminar. Esse é sujo, esse é desgraçado, esse é miserável, não queria estar perto. Ei, eu não sei se você já viveu algo semelhante, de alguém querer, aleluia, se afastar de você, porque acha que você não tem aparência, porque acha que você não tem status, porque acha que você não tem posição, porque acha que você não tem nome. Não se preocupe não, Jesus Cristo vai mandar te chamar hoje, sem nome, sem status, sem posição, sem dinheiro. Jesus Cristo vai dizer: traz ela aqui, porque eu quero exaltar. De repente Jesus está pregando e o rapaz está lá no canto, acocorado, escondido, recuado, aleluia, rejeitado. Talvez se fosse eu ia dizer assim: eu não vou para aquele culto, eu vou para aquele culto para ser humilhado, eu não vou para aquele culto para ser rejeitado, ser aqui para aquele culto para ser pisado, ir para aquele culto para ser esquecido, ir para aquela igreja para ser deixado de canto. Eu não vou não. Mas ele disse: eu não quero saber, eu quero ir porque eu quero ouvir a palavra. Não quero saber se gostam de mim ou se não gostam, eu quero é a palavra de Deus, aleluia. Aí ele foi, ficou lá no canto. Aí de repente Jesus está pregando, e alguém se espanta porque ele está pregando no sábado. E de repente alguém pergunta se é lícito curar no sábado, fazer milagre no sábado. Aí Jesus Cristo olha para aquele cidadão que está lá no canto recuado, chama ele à frente, aleluia. Ele vem um pouco acanhado e constrangido, penso eu. Aí Jesus Cristo vem cá, ele sobe o degrau. Jesus Cristo coloca ele no lugar mais elevado, aleluia, da sinagoga, no lugar mais alto da sinagoga, no lugar de mais destaque na sinagoga, aleluia. Aí alguém olha assim e diz: mas espera aí, aquele homem não pode estar ali porque ele tem a mão ressequida, aquele homem não pode estar ali porque ele tem a mão mirrada, aquele homem não pode estar ali porque ele é defeituoso, aquele homem não pode estar ali porque ele não tem capacidade, aquele homem não pode estar ali porque ele não tem preparo. E quem diz que Deus precisa da minha ou da sua aprovação para levantar alguém, para usar alguém, para colocar alguém de pé? Aí Jesus Cristo olhou para ele e disse: estende a tua mão. Eita, foi aí onde ele se quebrou. Como é que eu vou estender a mão se ela é ressequida, se ela é mirrada? Aleluia. E o segredo da vitória está quando a gente atende a voz de Jesus: estende a mão, estende a mão. Mas eu não tenho capacidade, não tenho condições, estenda a mão. Mas não tem como, estenda a mão. Mas eu não vou conseguir, estenda a mão. Mas eu não vou vencer, estenda a mão. Mas a porta está fechada, estenda a mão. Mas Satanás se levantou, estenda a mão. Mas o leão está rugindo, estenda a mão. Mas o Golias está na frente, estenda a mão. Mas você está querendo, estende a mão. Mas na boca, estende a mão. Para o que mar, estende a mão, que é ele que garante a vitória. Será se você vai estender a mão? Será se você vai estender a mão? Aleluia. Aí a Bíblia diz que quando ele estendeu a mão, a sua mão ficou curada como a outra, sarada e restaurada. Veja, aquele homem, ele tinha duas mãos, mas uma delas estava ressecada, ressequida e atrofiada. Então significa dizer que 5 dedos, aleluia, das suas mãos, que são duas, 5 estavam neutralizados. Ora, se eu posso dizer para você, eu posso dizer que 10 representa responsabilidade. 10 vai falar de responsabilidade, de compromisso.
10 vai representar compromisso e responsabilidade. Tanto que, quando Deus mandou os mandamentos a Moisés, que no seu total são 613, Moisés resumiu para 10. Isso significa dizer compromisso e responsabilidade. Olha só, quando Deus ele vai criar os céus e a terra, a história sagrada, pode ler e contar, eu contei para conferir, Deus falou exatamente 10 vezes a palavra haja. Não são 9 e nem são 11, são 10 vezes a palavra haja, porque a palavra, ou melhor, o número 10 vai representar compromisso e responsabilidade. Veja, quando Jesus vai falar sobre o arrebatamento da igreja e a volta dele mesmo, ele vai dizer que o reino dos céus são semelhantes a 10 virgens, aleluia, que representa responsabilidade. Louvado seja o nome do Senhor. Veja, quando um judeu vai fazer um culto, seja em casa, na sinagoga ou sacerdote no templo, ele precisa de pelo menos 10 homens circuncidados para poder abrir o culto e começar o culto. Isso era na lei, tinha que ser pelo menos 10 homens, porque isso representa responsabilidade. Pois bem, então Deus, quando vai criar, aleluia, o mundo, ele vai falar 10 vezes a palavra haja, porque o 10 representa compromisso e responsabilidade. Veja só que são 10 dedos nas mãos e 10 dedos nos pés. Por quê, pastor? Porque as mãos representam compromisso com o que é de cima, e os pés compromisso com o que é de baixo. As mãos representam a responsabilidade com o que é de cima, e os pés responsabilidade com o que é de baixo. Veja que quando você anda, a única parte do seu corpo que toca no chão de forma plena são os seus pés. Toca de forma abundante, responsabilidade com a terra, os pés, responsabilidade com os céus, as mãos. Veja, eu preciso ganhar tempo aqui com você. Veja que quando Jesus chamou os seus discípulos, aleluia, e os enviou a fazer a obra, ele disse assim: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal. Veja, o poder, aleluia, de vencer o mal está no pé. Louvado seja Deus. Isso é uma coisa tão tremenda. Preste atenção no que eu vou falar. Quando Moisés sai do Egito e vai para a terra de Midian, e lá passa 40 anos depois, o Senhor lhe aparece. A Bíblia diz que quando Deus aparece para Moisés no fogo, na sarça em chama, Deus vai falar com Moisés. Quando Moisés está no Egito, ele usa um corte de cabelo chamado rabo de cavalo. Ele usa um detalhe na sua barba, o cavanhaque. Ele usa um colete que tem as chaves dos portais, aleluia, da eternidade, segundo a crença dele. Ele corta as unhas em forma de pirâmide triangular, e ele tem vários jeitos, aleluia. Lá no deserto, ele não tem mais o cabelo rabo de cavalo, não tem mais o cavanhaque, não usa mais o colete, aleluia, não corta mais as unhas em forma de pirâmide, mas ele ainda usa as sandálias do Egito, pastor, e a sandália ainda estava, aleluia, viva, ainda estava boa. Depois de 40 anos, não, você não entendeu. Moisés, ele saiu do Egito, e lá em Midian, ele tecia as suas sandálias com o modelo que era do Egito. E tem muita gente que saiu do Egito e está na presença de Deus já há 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, e ainda continua fazendo coisa que fazia lá no Egito, ainda praticando coisa que praticava lá no Egito. O tempo está passando, já ouviu a palavra, já ouviu a repreensão, já ouviu, mas ainda continua fazendo. Ei, nessa noite Deus estará cobrado de você. Louvado seja o nome de Deus. Aí quando Moisés chegou, a primeira coisa que Deus disse para Moisés, disse: Moisés, tira essas sandálias dos pés, Moisés, porque a terra que tu está pisando é terra santa. Na terra santa não cabe nada no Egito, na terra santa não cabe nada no mundo, na terra santa não cabe o que vem da carne, na terra santa não cabe o que vem do pecado. Moisés, nessa noite eu estou te ordenando, tira essa sandália dos pés. Se tu quer ver a minha glória, se tu quer que eu te use, levante e te encha na terra, tira a sandália do Egito do pé, Moisés. Aleluia. Veja a preocupação e o cuidado que Deus vai ter com os pés. Quando João está na ilha de Patmos, ele tem uma visão, e na visão ele vê Jesus, e ele vê Jesus na sua essência de glória. Ele disse que o cabelo dele é como uma branca lã, nos seus olhos tem 2 chamas de fogo, da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes, a sua voz é como voz de muitas águas. Ele tem no seu peito um cinto de ouro, ele é vestido de um vestido talá que bate até a ponta dos seus braços e do seu tornozelo.
dizendo. Aí a Bíblia diz que ele olhou para os pés de Jesus e viu que os seus pés é como latão reluzente. Aí diz: eu caí como morto aos seus pés. Ora, quando os anjos, ou melhor, quando Isaías tem a revelação do capítulo 6, ele vê os serafins voando, cada um tem 6 asas, 2 cobrem o rosto e 2 cobrem os pés. Por quê, pastor? Porque o pé vai representar santidade. Veja, quando Deus apareceu para Abraão, ele tinha 99 anos já. Numa etapa seguinte, ele disse: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Louvado seja o nome de Jesus. Sabe por que Deus levou Enoque para o céu? Porque a Bíblia diz que Enoque andava na presença de Deus. Sabe por que Deus usou Noé para construir a arca, salvou ele e a sua família? Porque a Bíblia diz que Noé andava com Deus. Porque pé representa santidade, representa o jeito que eu ando na presença de Deus, representa o jeito que eu me comporto na presença de Deus. Aí quando, aleluia, João viu os pés de Jesus, que representa a santidade, ele caiu, porque ninguém pode ver a santidade de Deus. E olha que ele viu sua santidade nos pés, aleluia. Mas ele de repente olhou, eu penso que já é um estágio, aleluia, de transformação. Foi um ápice que Jesus permitiu na sua vida. Ele olhou para o rosto de Jesus e viu que o rosto dele brilhava como o sol na sua força maior. Louvado seja Deus. Pois bem, eu estou falando dos pés. Veja que nos pés está o poder. Jesus Cristo, ele disse que em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Isso é uma coisa tão poderosa, irmãos, que Deus disse assim para Abraão: Abraão, onde você colocar a planta do seu pé, oh glória a Deus, aonde você colocar a planta do seu pé, aonde você pisar e decretar, aleluia, aonde você pisar, aleluia, e crer, aonde você colocar a planta do seu pé, pois é, Abraão, eu vou te dar, eu vou te abençoar, pastor. E a mão, o Senhor falou da mão, pois é, veja, se o poder de pisar Satanás está nos pés, o poder de curar está na mão. Não sou eu quem diz, é a Santa Bíblia. Em Marcos 16 e 17: estes sinais seguirão se crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, se beber alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum, e porão a mão sobre os enfermos, e eles serão curados. Aleluia. Pé, responsabilidade com a terra. Mão, responsabilidade com os céus. Veja, a Bíblia fala de uma mulher que sofria de um fluxo de sangue há 12 anos. 12 anos ela tinha essa hemorragia, perdia esse sangue, gastou tudo que tinha com o médico e nada resolveu. E a Bíblia diz que piorava ainda a situação. Mas um dia ela ouviu falar de Jesus e ela disse: se eu tão somente tocar, aleluia, não vou tocar com a cabeça, não vou tocar com o joelho, não vou tocar com o ombro, eu vou tocar com a mão. Se eu tão somente tocar na orla do seu vestido, eu ficarei curada. Louvado seja Deus. Porque o poder de vencer o mundo está nos pés, o poder de receber a bênção está nas mãos. Veja, a Bíblia diz que ninguém pode aparecer diante de Deus com a mão vazia. Eu estou dizendo, amados irmãos, queridas irmãs, que aquilo que Deus colocou na sua mente, no seu coração, como um projeto, um sonho, um objetivo, ele só vai se tornar realidade quando você usar as mãos. Todo projeto que está na mente ou no coração, ele vem a uma realidade a partir do momento que você usa a mão trabalhando para que aquilo vire uma realidade. Pois é, o texto que eu li diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Ora, existe uma doença que atingiu o homem na época do Antigo Testamento e outras épocas posteriores. Era uma doença
chamada lepra. Tinha lepra que atingia só os pés, tinha lepra que atingia suas mãos, tinha lepra que atingia só a cabeça, tinha lepra que atingia determinada parte do corpo. Se atingir os pés, aquela pessoa não conseguia andar direito. Se atingir as mãos, como tem cartilagem, terminações nervosas, os dedos caíam e a pessoa não conseguia mais segurar no arado, não tinha mais força para segurar no arado. Aleluia. E nessa noite, aleluia, eu disse que o Espírito Santo vai trabalhar na vida de crente aqui que está pensando em largar o arado, está pensando em desistir da caminhada, está pensando em parar, porque o arado está pesado, a luta está pesada, a prova está grande, e ele está dizendo, e ela está dizendo: eu vou desistir porque não estou aguentando mais, não estou suportando mais. Nessa noite o Espírito Santo vai te restaurar, nessa noite o Espírito Santo vai te renovar, nessa noite ele vai te levantar desse lugar de tristeza, desse vale de agonia e de angústia, e vai te colocar de pé. Talvez você esteja assim porque você, aleluia, foi tentado e na tentação pecou e caiu. Aí você está envergonhado, decepcionado diante de Deus, dizendo que não tem mais força. Nessa noite ele vai renovar as tuas forças. Talvez você está aqui porque, aleluia, é triste e está pensando: mas eu briguei com meu marido, eu briguei com a minha mulher, eu estou até com vergonha de estar nesse culto hoje, eu não queria nem que ela visse que eu vou pegar o pão, vou pegar o vinho. Na verdade, nesta noite a presença do Espírito Santo vai vir sobre a tua vida e vai te restaurar. Quem sabe nessa noite o seu altar está quebrado, borrachado, esmiuçado e caído, mas o profeta, aleluia, vai levantar o altar na noite desse dia. Nessa noite o altar vai ser restaurado, vai ser santificado, vai ser revido, levantado. E deixa eu te dizer uma coisa: na noite desse dia vai descer azeite sobre esse altar, vai descer unção sobre esse altar, vai vir a presença sobre esse altar. Meu Deus do céu, veja, você está fazendo um esforço para sentir a presença, aleluia, e não está conseguindo, mas há poder no sangue de Jesus, aleluia, há poder no nome de Jesus. Essa barreira se quebra agora, aleluia. Essa barreira cai por terra agora e você vai sentir a presença. Oh glória! Veja, eu estou dizendo que aquele que põe a mão no arado e olha para trás. Veja, Ló está saindo de Sodoma e Gomorra, a sua esposa e filhas o seguem. Existe uma recomendação do anjo: vocês vão, mas não olhem para trás. Aleluia. Saiam daqui, fujam deste mal e não olhem para trás. Tem muita gente que saiu do Egito, aleluia. Tem muita gente na igreja lembrando do tempo que bebia cerveja. Tem muita gente na igreja lembrando do tempo que ia para a gavieira, por ralabucho, por rastapé, dançar forró. Eita! Tem muita gente na igreja se lembrando que quando era crente ficava com um, ficava com outro, ficava com mais outro e perdia a conta. Aleluia. Está olhando para trás, né, meu irmão? Está olhando para trás, né, minha irmã? Deixa eu lhe ser sincero: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Talvez seja por isso que você está vendo Deus levantar alguém, está vendo Deus usar alguém, está vendo a presença de Deus vir na vida de alguém, e você aí murcho, xoxo, desanimado, querendo morrer, querendo tomar veneno, querendo se matar, querendo acabar com tudo, querendo ir embora, querendo se separar, querendo deixar o marido, querendo deixar a mulher, querendo entregar tudo. Mas nesta noite, o homem que tem as mãos furadas, ele desce no recinto para te renovar nesta noite. Lamaia sele, mamaia suderande canta lavamaia, ramanaia so, aleluia, aleluia, aleluia. Nos pés
está o poder. Veja que quando Paulo e Silas chegaram em Filipe e Satanás quis detê-lo, mandou prender os pés dele no tronco, porque Satanás sabe que o poder para esmagar ele está nos pés. Louvado seja o nome de Jesus. Mas quando Deus desceu no recinto, Deus disse: quebra esses troncos, liberta o menino, para que eles marchem, para que eles cantem, para que eles profetizem e possam esmagar toda a força do mal. Aleluia. Veja que quando ia se crucificar o condenado, a exemplo de Jesus, os pés eram pregados e as mãos também eram pregadas. E veja que no caso de Jesus ainda quebraram as pernas dele, ou melhor, iam quebrar as pernas dele, mas nenhum dos seus ossos podia ser quebrado. Quebraram a dos 2 malfeitores para adiantar a morte. Louvado seja Deus. Furaram os seus pés, prenderam os seus pés e prenderam as suas mãos. Porque nos pés está o poder para vencer Satanás e na mão está o poder da vitória. Aleluia, o poder da cura. É por isso que hoje alguém diz que quando o eterno, o Criador, o soberano olha para a terra e diz assim: eu não estou gostando do que o pastor Sincero Dantas está fazendo, ele está me obedecendo, ele está sendo infiel, ele não está sendo direito, ele não está andando na minha presença, está querendo se desviar, está querendo se afastar, eu não estou gostando do que ele falou, eu não estou gostando do que ele fez, eu estou achando que eu vou dar um cascudo nele, eu estou achando que eu vou puxar na orelha dele. Aí de repente o filho chamado Jesus entra na frente dele, estende as mãos e diz: pai, o senhor não pode fazer isso não, olha aqui para as minhas mãos, estão curadas, olha aqui os sinais, olha aqui a cicatriz, eu paguei. Ei, Satanás, tu quiser, tu vai pisar e humilhar outro, mas essa igreja tem dono, foi comprada, foi lavada, foi redimida, resgatada e santificada, e agora aquele que tem todo o poder e é vaso desemborcado, destapado, pronta para receber a presença do Espírito Santo. Oh glória! Fique de pé, por gentileza. Presbítero Hélio, coloca ali um hino. Olha só, eu quero convidar aqui à frente. Se eu tivesse essa oportunidade, eu era o primeiro a vir correndo aqui à frente, irmãos. Renovar as minhas forças na presença de Deus. Isso é algo forte e poderoso.